Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje não tem nenhum pedido de oração, mas mesmo assim nós vamos continuar orando pela irmã Ivone, que já está em casa, e eu creio que talvez ela venha no domingo aqui, né? Eu estava conversando com o irmão Inácio, talvez ela vai vir aqui no domingo para falar, começar. É claro que talvez eu mesmo vou falar aqui na frente, mas sobre o que ela passou, né? Ela foi um milagre mesmo, realmente foi um milagre ela viver, além da cirurgia, passou por tudo isso e já está em casa, né? Então, eu creio que no domingo ela já vai estar aqui já como um testemunho, né? Que realmente Deus, nós cremos num Deus que é curador, um Deus que salva, um Deus que liberta, né? Isso depende da nossa fé. Então, tudo que nós fazemos, como às vezes não, sempre a gente tem que entender isso. Hoje eu quero até falar um pouquinho sobre esse assunto. Tudo que nós vamos fazer, ou pregar, ou falar, nós temos que partir dessa Bíblia, aqui, ó. Nada, nenhuma literatura que nós vamos ler, ela não pode contradizer o que está escrito aqui, ó. Nenhuma literatura. A partida é a Bíblia. Então, qualquer ensinamento nosso tem que partir daqui. E é por isso que, às vezes, muitas pessoas não entendem muitas coisas que está tanto na Bíblia quanto na mensagem, é por causa disso. Porque tudo que vamos pregar, nós temos que ler a Bíblia primeiro, como o próprio mensageiro fazia e ensinou para nós. Ele disse: a minha palavra falha, mas a dele não falha. Então, primeiro é Deus, e depois Ele acrescenta na nossa pregação. Mas primeiro nós temos que estar certo com Ele, e depois o que nós vamos pregar tem que estar de acordo. Qualquer coisa. Nós vamos, daqui para frente, tem algumas perguntas que fizeram, e eu vou começar a responder domingo para frente. Então eu quero que as pessoas entendam o que é Bíblia, o que é essa Bíblia. Essa Bíblia aqui, ninguém pode sair fora dela, em nada. Tudo que nós aprendemos tem que partir daqui, dessa Bíblia aqui. Como eu posso, antes de começar a pregar, eu vou ler só um parágrafo dessa mensagem. O lugar de adoração escolhido por Deus. O lugar de adoração escolhido por Deus. Eu quero até pedir o irmão Zé Neves, depois, para tirar um xerox dessa mensagem para mim, que ela é do irmão Inácio. Tá, irmão? Depois eu vou passar para o irmão, tá? Não é? Não tem não. Dessa mesmo aqui? Se for, então tá bom demais, já está resolvido. Não, é provido, não, é o lugar escolhido. Essa aí eu tenho, essa aqui é outra mensagem. Mas depois eu passo para o irmão para tirar um xerox dela para mim. Então, no parágrafo 14, disse assim, ó. Aí vocês vão prestar bem atenção, tanto os irmãos que estão ouvindo através da internet, porque na verdade no domingo nós pregamos aqui, acabou que ninguém ouviu, porque deu um problema no computador e ninguém ouviu lá fora, né? Mas veja que isso é um ensinamento que vai em todos os lugares, da gente aprender o que é o ensinamento da mensagem. E o próprio mensageiro mesmo mostrando isso, que ninguém
pode pregar nada fora da Bíblia. Tudo que nós temos que ter resposta da Bíblia. Então, veja aqui, parágrafo 14. Agora, se for uma pergunta sobre a Bíblia, então deveria ter uma resposta da Bíblia. Está vendo? É claro, se nós somos cristãos, nós estamos perguntando a respeito da Bíblia, né? E tudo que nós falamos sobre a Bíblia, nós dizemos assim, nós estamos seguindo um Deus que não falha. Então, é isso que nós temos que entender. Não deveria vir de um grupo de homens de certo companheirismo, ou de algum educador, ou de alguma denominação. Deveria vir direto da Escritura, onde é o lugar de encontro de Deus e de adoração. Está vendo? Quer dizer, não importa. Aí entra aquela palavra, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então não existe homem verdadeiro, só existe um Deus verdadeiro. Esse é que nós seguimos, se nós queremos chegar lá do outro lado, né? E sem dúvida que, sendo Deus, existe um lugar de encontro em algum lugar, onde Ele se encontra. Todo mundo sabe que esse lugar foi aonde Ele colocou o seu nome. Esse lugar é Jesus Cristo, mas Jesus é a própria revelação da palavra. Então, por isso que a Bíblia não falha. Nós erramos, todo homem erra, não existe um homem que não errou, mas Deus nunca errou. Então, o lugar que Deus escolheu para colocar o seu nome é Jesus Cristo. E Jesus foi um homem na terra e não errou. Para provar que só houve um homem que não errou. Esse chama Senhor Jesus Cristo. Então, é nele que nós confiamos. E Ele é essa revelação aqui, essa Bíblia aqui, Então, por isso que a nossa pregação não pode sair daqui. Sinceramente, eu respondo perguntas. Às vezes a pessoa faz pergunta, olha, se pessoas fazem pergunta, porque às vezes chega a pergunta até a mim, eu não sei quem está fazendo a pergunta. Mas se for para bem da alma dele, ele vai receber benefício. Mas se não for, ele vai receber condenação, sabe? Mas eu creio que todos fazem para o bem da alma, sabe? Porque se não for, nós podemos pensar nos dias de Jesus. Jesus, sendo o próprio Deus, de vez em quando chegava quando não tinha coragem de fazer a pergunta direta, mandava alguém tentar. E aí era o problema. Ele estava tentando um que tinha todo o conhecimento. E a resposta era na certa, né? A resposta era na certa, sabe? Às vezes isso não funciona só funciona, por isso que nós queremos que todas as perguntas sejam para o bem da nossa alma. Eu quero aprender. Eu estou aqui para aprender, nós estamos aqui para aprender. E até deve estar escrito aí, vivendo e aprendendo. Então, por essas duas palavras, nós teremos várias mensagens daqui para frente. Por essas duas palavras, vivendo e aprendendo. Cada dia nós estamos aprendendo mais, não do homem, mas de Deus, sabe? Então, é por isso que nós estamos aqui. E graças a Deus, Deus me deu voz. Há mais de 40 anos que Ele me deu uma voz para pregar. E eu estou pregando. Vou continuar até o dia que Ele quiser. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos ler a Bíblia, então. Nós vamos ler. Eu quero ler as mesmas escrituras que nós lemos no dia que eu preguei, que a voz não saiu para os irmãos através da internet. Nós vamos ler as mesmas escrituras, que é Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 4.
e depois nós vamos orar, e depois eu vou ler São Mateus 13, de 1 a 9. Então está escrito assim: e ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu algum junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? E ele disse: a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Vamos orar e agradecer a Deus por mais um dia. Senhor Deus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, nós estamos aqui diante desse altar, no qual nós temos pregado a Tua palavra, Senhor. Já há muito tempo que nós pregamos, Senhor, a Tua palavra, e nós cremos que o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E assim, Senhor, nós pedimos a Tua graça cada dia, para que o Senhor possa nos ajudar, Senhor. Pai, sabendo que nós estamos no fim de todas as coisas, brevemente, Pai, tudo estará terminado aqui na terra, Senhor. E muitas pessoas ficarão aqui, Senhor, em sofrimento por ter rejeitado a verdade. E nós, Senhor, nós não queremos rejeitar a Tua palavra. Estamos aqui, Senhor, cada dia ouvindo a Tua palavra, querendo aprender mais de Ti, Senhor. Pedindo ao Senhor que fala conosco e tira toda a incredulidade, todas as coisas más, Senhor, e de nossos corações, para que o Senhor possa abençoar, não só nós, mas as nossas famílias, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada filho, a cada neto, a cada genro, a cada nora que nós temos, Senhor, a cada bisneto, quem tem bisneto. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Dá-nos a Tua graça cada dia, Pai. Senhor, revela a nós cada dia, Pai, como devemos andar aqui na terra para fugir do tentador. Pai, é isso que nós precisamos, Senhor. Meu Deus, lembrando da irmã Ivone, Senhor, que está em casa neste momento, Senhor, dá ela, Pai, mais condição a cada momento, Senhor, para que ela possa melhorar, Senhor, daquele problema, Senhor, daquela cirurgia que ela fez, que foi feita em seu coração. Meu Deus, tira todo aquele mal, tudo que está atrapalhando a vida dela, Senhor. Que o Senhor liberta ela totalmente. No nome do Senhor Jesus Cristo. Se houver mais alguém que está doente, Pai, meu Deus, que o Senhor entre em ação em favor de cada um deles, Pai. Em cada um, Senhor, nas nossas famílias, eu ou qualquer um, Senhor. Nós não sabemos se nós não temos alguma coisa. Oh, meu Deus, se tiver, Senhor, tira todo o mal de nós e liberta-nos totalmente, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco mais uma vez, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu ainda vou ler, mas os irmãos podem ficar sentados. Eu vou ler São Mateus
capítulo 3, aqui, do verso 1 até o verso 9, que está escrito quase nas mesmas palavras da parábola. É a mesma, mas tem algumas diferenças aqui, mas o resultado é o mesmo. E diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. O semeador, está vendo? Vocês notam que não é o semeador, mas o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vocês notaram que muitas pessoas às vezes não entendem o que é. Um semeador saiu a semear. Agora, vocês notam que o primeiro semeador foi Deus. E ele estava semeando boa semente. Só que aqui nós vamos encontrar, porque na verdade que eu ia pregar, como eu preguei no domingo, e os irmãos, muitos irmãos não puderam ouvir, talvez nós vamos voltar a pregar o mesmo assunto que eu preguei, mas essas escrituras já fazia parte da pregação também, que eu não preguei aqui, nem para nós aqui, né? Isso aqui, essa parte aqui. Porque o que nós vemos aqui, que essa parábola de Jesus está relacionada a Gênesis 3 para cá. Eu vou mostrar para os irmãos por quê. Como nós falamos muito a respeito da criação original, no domingo nós falamos sobre aquela criação, aonde o William Branham mesmo foi, encontrou ali aquele lugar tão bonito, verde, sabe? Aquele é o lugar aonde foi a primeira criação. Então, naquele lugar, nós podemos ver uma coisa que eu anotei aqui. Naquele lugar, naquela criação, não aqui nessa terra, mas naquela que o profeta chamou essa grande terra, não foi essa, a de lá, naquela criação, nós encontramos que esse grupo de pessoas estava unido antes que o pecado começasse. Todo mundo junto, em uma só mente, em um só pensamento, em um só espírito. Todo mundo tinha o espírito do Criador antes do pecado. Todo mundo tinha a mesma mente, sabe? Não tinha diferença nenhuma. Mas depois houve um tempo que separaram. Um grupo ficou e o outro saiu. E aqui nós encontramos, para Jesus entrar nessa parábola, foi depois que esse grupo separou. Um desceu e o outro ficou. Tiveram que juntar os dois grupos novamente, aqui dentro do período do pecado, mas com a mente, um pensando uma coisa e o outro pensando outra. Por quê? Porque aqui era hora de decidir para onde nós estamos indo. Uma vez junto,
outra vez separado, outra vez junto novamente, mas com espírito diferente. Lá todo mundo tinha um espírito só. Na terra existe dois espíritos. Um é de Deus, o outro é do diabo. E qualquer coisa que contradiz a Bíblia é do diabo. Não é de Deus, é do diabo. Então por isso nós estamos aqui pedindo misericórdia a Deus, para não deixar nós contradizer a sua palavra. Sabe? Então por isso nós, principalmente nós que pregamos, nós pedimos: Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós estamos agora, esse agora significa há 6.000 anos atrás, para cá, numa situação não muito boa, porque quem não vive a palavra não está numa situação boa. Quem não viveu a palavra no passado nunca teve uma situação boa. Pode ter vivido uma vida boa no sentido humano, mas contrariando Deus. Então eu creio que a vida melhor de um ser humano é não contradizer o Criador. A pessoa pode estar mendigando pão, quer dizer, passando necessidade de pão, mas ele sendo filho de Deus, ele tem uma posição melhor do que tudo. Então isso é que nós precisamos de entender. Nós estamos aqui na terra é para servir a Deus. E eu não estou falando agora apenas, eu estou falando durante esses 6.000 anos que o pecado começou. Por isso eu coloquei, deixa eu ler, a maneira, já falei mais aqui. Uma vez no passado, naquela criação, todos juntos, estavam todos juntos. Depois houve uma separação e depois, na condição do pecado, todos juntos novamente, mas com espírito diferente. Voltou todo mundo a estar junto, mas o espírito é diferente, porque aqueles que pecaram, nunca mais eles recebem o Espírito de Deus, nunca. É o que nós, é uma advertência para nós. Se pecarmos voluntariamente, depois de ter o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício pelos nossos pecados. Isso significa que hoje existe uma mensagem que, tirada dessa Bíblia, para o eleito. E qualquer coisa que nós fazemos que contraria o poder de Deus hoje, não resta sacrifício para nós. É o que nós temos que entender. Nós temos que procurar fazer tudo para servir a Deus, não o Deus do passado, mas o Deus presente. Amém. Porque o Deus do passado, o diabo, ajuda pessoas a fazer e servir. Mas o Deus presente, só Deus pode ajudar. Só Ele pode. Qualquer um pode viver, ler a Bíblia e viver o passado. Mas viver o presente, só Deus pode ajudar a pessoa. E eu quero que Ele me ajude, eu quero que Ele ajude a todos nós a viver o presente. Então por isso que o próprio Jesus falou a respeito dessa parábola. E o que nós temos que entender é que a parábola está certa, nós é que erramos no pensamento. Porque a parábola diz que o semeador saiu a semear boa semente, só que não encontrou boa terra. Vocês notaram? Porque essa semente não significa uma semente natural, era uma semente espiritual. Ele não estava falando do natural, ele estava falando do espiritual. Aquele semeador é Deus. E a primeira semente que ele semeou foi lá em Gênesis, ali, capítulo 2. Ele deixou boa semente, aquela semente chamava árvore da vida. Ela ia produzir frutos 100 por 1. Ela ia produzir tudo que é bom. Mas ela foi deixada.
por causa de outra mensagem diferente. E chegou até Adão, aquela mensagem foi deixada, mas graças a Deus ela retornou a nós hoje de novo. Ela está aqui, e agora eu e você que tem que ter esse cuidado de viver essa palavra e não tentar ficar ouvindo coisas que não deve. Porque a pessoa, irmãos, Deus cruza o caminho de todas as pessoas, sabe? Ninguém vai chegar no inferno dizendo assim: olha, Deus não falou comigo. Falou. Deus fala até através de uma árvore, através de alguma coisa. Deus fala com a pessoa. Ninguém vai chegar lá dizendo assim: olha, eu cheguei aqui porque eu não ouvi Deus falar. Ninguém, sabe? Todo mundo que vem nessa terra ouviu algo para salvação. Você se recorda daquela menina que mostrou para aquele homem ignorante uma florzinha nascendo ali? Aquilo lá foi a conversão dele, que ele sabia e soube que só Deus podia fazer aquilo. Mas ele era um ignorante, mas ele era um filho de Deus. Ele reconheceu Deus por aquela folhinha, por aquela florzinha que estava saindo ali, tá? Por isso que ninguém vai chegar do outro lado dizendo: ó, eu cheguei aqui porque eu não ouvi Deus falar. Não. Se nós chegamos num lugar ruim, é porque nós ouvimos Deus falar e rejeitamos. É isso que nós temos que colocar na mente. Por isso que a própria parábola está certo. O semeador saiu a semear boa semente, mas caía num terreno ruim, jogava outro terreno ruim, jogava em outro terreno ruim, encontrou poucos terrenos bons, que aquela semente, palavra, pôde reproduzir. Isso é o coração humano, irmão, não tem nada a ver com a terra, essa terra aqui. Esse terreno é o coração de cada humano, que a palavra de Deus veio e caiu. E a gente vê que pela parábola encontrou vários terrenos ruins e poucos bons. Vocês notaram quantas? Jogava nenhum, não tinha terra direito. Aí sol vinha, secava. E vinha de outro, acontecia isso. Outro tinha espinho demais. Quer dizer, sufocava a palavra e ficou infrutífera. Mas caiu um terreno bom, deu 100 por 1. Isso significa um coração honesto, um coração que ama Deus, um coração que honra a palavra de Deus. Esse é o coração honesto e um coração que ele está procurando desde Gênesis até hoje. E desde Gênesis ele tem filhos e essa semente cai e ela prospera. Desde lá. E por isso que a parábola estava relacionada a isso. Porque depois, mais na frente fala que um inimigo, aí nasceu joio depois. É claro, esse joio começou desde o ventre de Eva. Que Eva não era para dar à luz filho. Deus traria os seus filhos através da palavra falada. Como hoje nós estamos aqui esperando por isso. Que essa palavra que foi revelada a nós, nos dará um corpo sem passar pelo ventre de uma mulher. Por quê? Porque através daquele pecado, Deus teve que vir e passar pelo ventre de uma mulher, e já pagou o preço por mim e por você. Agora não temos que sair do ventre de uma mulher, porque Deus já passou por aquilo. Para me dar graça, me dar perdão, para dar a vocês e a todos que ouvem a palavra de Deus. Então não podemos, agora não precisamos de sair através do ventre de uma mulher, mas pela palavra falada de Deus nós recebemos um corpo
para nunca mais morrer. E é o que nós estamos esperando a qualquer momento desse. Que Ele, se nós realmente temos um bom terreno e que essa palavra caiu, está produzindo fruto, por certo, nós sairemos daqui salvos dessa terra. Então é por isso que nós temos que ter entendimento de quando a gente lê a palavra. Eu estou entrando nesses assuntos aqui porque nós vamos entrar em vários assuntos daqui para frente, se Deus dá vida para nós. Eu estou entrando nesses assuntos para os irmãos entender que muitas coisas que tem na Bíblia, a pessoa costuma falar aquilo sem ler o resto. Ele acostuma. Tem várias coisas aqui em São Mateus 24, aqui, por exemplo, 24 no verso 15, está escrito lá assim, a grande tribulação. Todo mundo lê. Quem não tem entendimento, que lê, que não conhece a mensagem como ela é, o mundo todo lê a grande tribulação, mas lê lá para ver o que está escrito. Algo que aconteceu lá nos dias depois que Jesus partiu. E quando é o verso 29 e 30, ou o verso 29 e 30, é que é a grande tribulação, não o verso 15. E lá onde é a grande tribulação está escrito assim, a vinda do Filho do Homem. Está vendo? Então não é, por isso que o profeta muitas vezes fala assim, ó, vocês não podem olhar essas notas de rodapé aqui embaixo, porque quem deixou a Bíblia aqui, colocou essas notas, mas eles não tinham entendimento, eles não tinham revelação. Muitas notas do rodapé não dá certo. Você não pode conferir aquilo com outras escrituras, porque não vai dar certo. Você tem que ter revelação primeiro da Bíblia para saber o que está certo. Não é olhar, é como nos dias de Noé. A gente costuma tanto dizer, é claro que foi Deus que disse, os dias daquele povo é 120 anos. Pronto, todo mundo, já tem 6.000 anos que todo mundo fala, os dias, quer dizer, Noé construiu a arca em 120 anos. Mas leia a Bíblia e olha para vocês verem. Ele construiu a arca em 100 anos. Mas todo mundo diz, foi 120, mas leia a Bíblia. Não é ficar falando, apenas falando, porque você ouviu o outro falar. Tem que ler a Bíblia para entender, para dar uma resposta certa. Leia a Bíblia e olha, Deus falou com Noé, ele estava com 500 anos, e ele deu início à arca. Noé estava com 600 anos, já estava entrando na arca. Então quantos anos foi? De 500 a 600? Foi 120 ou 100? Pois é, está vendo aí? Então nós temos que ler a Bíblia com entendimento. Amém. Não é, fulano de tal falou isso. Não, não é isso. Vamos ler a Bíblia com entendimento, que nós vamos entender a Bíblia. Deixa eu ler uma mensagem aqui, porque senão eu falei muito aqui, e eu tenho que ter uma mensagem aqui que eu quero ler, e eu quero ler vários parágrafos, para ver se eu chego até o 159, eu creio que eu anotei aqui, ó. Da mensagem, a palavra falada, semente original. Começando no 150, escute bem aqui que ele vai falar de algo original, que essa mensagem foi pregada em 1961, 2 anos antes que pregasse essa mensagem, o profeta diz que eles tiraram daquele armazém, daquele lugar que eles guardaram o trigo no tempo de José. Aí pegou do trigo e plantou. E ele deu trigo original, só faltava colocar água. Colocou água, ele cresceu e deu trigo original. Estava reservado, porque era uma semente original, ainda continuou.
Então, se é original, irmão, vai dar fruto. Se você é original de Deus, você vai dar fruto. Amém. Se eu sou, eu vou dar fruto. Amém. Sabe? E esses frutos é obediência à palavra de Deus. Amém. Não é como as pessoas pensam, então fala em línguas. Não, tem muito, o diabo também fala em línguas. Não é isso. Dar fruto é ter uma vida rendida à palavra de Deus. É isso. Então, deixa eu ler então. Diz aqui, ó, digamos, bem, irmão Brana, este é um dia diferente, embora seja a mesma palavra. Aí ele diz: eles tiraram um pouco de trigo do armazém lá de trás, que estava no tempo de José, e o apanharam e o plantaram aqui há uns 2 anos atrás. Você viu aquilo nas revistas? E isto produziu uma colheita de trigo. Isso permaneceu trigo. Esta é a razão. A única coisa que isto precisava era apenas um pouco de água. Você crê que você é parte da palavra de Deus? Então, para você dar fruto, só faltava água, e a água aqui é espírito. Só faltava o espírito da hora, para que eu e você desse fruto. Que nós fazemos parte da palavra. E você, e eu creio que nós somos membros do corpo de Cristo. Então, a água, o espírito, cai na parte do corpo e faz com que ele viva, reviver a parte do corpo. Então, vamos mais aqui. Então, disse aqui, ó, a palavra de Deus é simplesmente a mesma como ela foi quando ele falou isto há milhares de anos. A única coisa que isso necessita é de água. Por que não obtemos uma colheita? Porque obtemos o tipo errado de semente. Quer dizer, por que nós não obtemos uma colheita, quer dizer, uma coisa boa? Porque nós obtemos tipo errado de semente. A semente é a palavra de Deus corretamente. Qualquer coisa que mistura nela já é híbrido. E se nós misturamos, nós vamos ter uma colheita ruim. E nós estamos aqui para Deus honrar, sabe? A maneira que nós tentamos fazer de tudo para servir a Ele, Ele honra a cada eleito por causa disso. Nós não conseguimos sozinhos, mas se nós temos Ele na frente, nós conseguimos. Primeiro é Deus. Então, vamos mais. Quantos de vocês gostariam de mudar sua cultura? Olha a pergunta. Quer dizer, primeiro diz: por que não obtemos uma colheita? Porque obtemos o tipo errado de semente. Agora vamos escutar aqui. Quantos de vocês gostariam de mudar sua cultura? São 2 vezes mais filhos do inferno do que eram quando começaram. Mudar o sistema, mudar o jeito de Deus. É Deus que vai mudar o nosso. É Deus que vai mudar o nosso, porque o nosso jeito é ruim. E nós temos que entrar exatamente no modelo de Deus. O que Deus está pedindo para fazer hoje, nós vamos procurar fazer. Quer dizer, doa onde doer, custe o que custar, mas nós temos que procurar fazer a vontade de Deus e obedecer a sua palavra. Então ele diz: quantos de vocês metodistas gostariam de se tornar batista? Vocês batistas gostariam de se tornar pentecostais? Apenas traga sua ficha de membro aqui, pelo amor de Deus. É besteira, lixo do diabo. Quer dizer, querer trazer alguma coisa, nós vamos ler nos cultos vindouros, aí, nós vamos ler mensagem falando sobre aquele homem que
da vestimenta, que não tinha vestimenta de nupcial. Nós vamos ler sobre isso, que aquela vestimenta que ele usou era exatamente o nome de uma igreja. Ele queria entrar pelo nome de uma igreja, mas Deus não aceita isso, porque ele tem um nome, e ele escolheu um nome, e ele escolheu um lugar para colocar o seu nome. Ele é a porta. Qualquer outra porta não leva à salvação. Qualquer sistema tira você, tira eu, tira nós do caminho. Qualquer sistema errado. Então vamos mais. Então não há vida nisso de forma alguma. É híbrido, hipócrita, morto 2 vezes, morto e arrancado pelas raízes. Não disse Jesus: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz? Você viu a parábola dele? É isso aí. Assim, tem planta, tem filho na terra, e quando a palavra cair no coração deles, eles vão dar fruto. Mas tem planta que o Pai Celestial não plantou, vai ser arrancada. E arrancada como ele usa a palavra. 70 pregadores dos dias de Jesus foram embora por causa de uma pregação. E pela mesma pregação ficaram 11. Mesmo que não entendeu na hora, mas sabia que Jesus estava falando a verdade. Ele sabia que aquela era a verdade. Os demais pensaram: não tem jeito mais de ouvir. Nós já ouvimos muita coisa e parece que dessa vez agora nós vamos embora. E foi embora mesmo. E era para ir embora, foi embora. A mesma palavra. Por isso está aqui, tem muita coisa, tanto na mensagem quanto na Bíblia, que é para mandar a gente embora. Que é para deixar, vocês vão notar uma coisa, que é para deixar a gente na grande tribulação. E quem vai ficar na grande tribulação tem que ouvir uma mensagem também. E eles estão procurando por ela. Para tirar ele fora, tá vendo? Mas para o eleito aceita, né? O eleito sempre aceita a verdade. É isso que nós temos que entender. Por isso que a mensagem é dura. Tem gente que não tem coragem de pregar porque o povo vai embora. Filho de Deus não vai embora por causa da verdade. De jeito nenhum. Os filhos de Deus ficam, tá? Então, diz aqui: denominação, ou seja, o que for, será arrancada pela raiz. Somente a palavra de Deus permanecerá. Certo? Foi isso que ele disse, que toda palavra do homem seja mentira, mas a minha a verdade. Então, para onde você vai? É melhor você voltar aos seus sentidos. Mas você não pode ouvir a não ser que você esteja predestinado para ouvir isto. Precisa da predestinação. Nós estamos entrando naquilo. Não é de admirar que isso caia como água nas costas de um pato. Ele foi feito para derramar a água, não para absorvê-la. Tenta molhar um pato, você pode ficar o dia inteiro jogando água, você não molha ele. É a mesma coisa. Se a pessoa não é eleita, nada entra no coração dele. É só contra. Tudo que ele recebe, ele não acredita. Mas o eleito, basta uma palavra e ele aceita. A arca foi feita da madeira, eu vou continuar lendo só para os irmãos entenderem mais. A arca foi feita da madeira de gofer e de acácia. É a mais, quer dizer, uma reticência. Não há nada a não ser um vazio. Quer dizer, uma coisa que vai, qualquer coisa que jogar nela, ela vai absorver, sabe?
nada ali a não ser um oco, tudo é tirado dali. Ela cresceu daquela forma, a madeira mais leve que existe, mais leve do que o bálsamo. Por que eles fizeram isso? Para que eles pudessem encharcá-la com resina. Se aquilo fosse um carvalho, você diz, o carvalho não faria o mesmo efeito? Não, Senhor, ele não absorve nada, ele repele, é um repelente, e este é um absorvente, e a verdadeira semente de Deus é um absorvente do Espírito. Todo denominacionalismo é tirado fora, sabe? Porque às vezes fala assim, mas lá fora, qualquer lugar, não importa aonde está pregando, se não estiver pregando a mensagem da maneira correta, é uma denominação. Porque uma denominação é um ajuntamento de pessoas com a mesma ideia. Mas o corpo de Cristo está juntando em um só Espírito, e uma só ideia, e um só pensamento. E não é através de um homem, é através do próprio Deus, o próprio Espírito. Então, eu vou, ainda dá tempo eu terminar aqui. Então ele disse aqui, absorvente do Espírito, todo denominacionalismo é tirado fora, toda incredulidade é colocada fora, e quando o Espírito Santo vem naquele germe de vida que está colocado ali, ele produz outra semente exatamente. Outro filho de Deus é nascido, amém. Outro Deus amador, filho de Deus, quer dizer, aonde o Espírito de Deus está, sempre vai aparecer filho. Quer dizer, é claro que onde o Espírito de Deus está é no coração da pessoa. É onde existe a terra boa. O Espírito de Deus nunca vai numa terra ruim. O Espírito de Deus fala com a pessoa e a pessoa ouve através da sua mente. Se ele for um eleito, desce para o coração. Se não é, já vai embora, dali mesmo. Então, vamos mais. Eu sou um Brana, porque eu nasci de Chale, e da esposa dele lá, da mãe dele, Brana. Isso me faz um Brana, porque sou uma semente. A harmonia dos dois reunindo o esperma fez uma semente, e aquilo me fez. Quando Deus e sua palavra se tornam um, aleluia, isto é, quando o Espírito de Deus rega a semente de Deus, a palavra de Deus, ela produz Deus. E não é o indivíduo, é Deus. Por quê? Você está morto, você não é mais você mesmo. Considere-se morto e vazio, esperando pelo germe semente. Então o que é isto? Isto não é mais você, não é o homem, é Deus no homem. Agora aqui nós vamos aprender mais sobre algo aqui. É o germe semente começando a palavra falada, a palavra de Deus manifestada no homem. E então não é o homem, é o homem que está morto. Está vendo? Por isso aqui, o homem tem que estar morto para Deus manifestar nele, para a vida de Deus manifestar. Porque se o homem está vivo nesse sentido, logo ele vai virar um bode. Mas ele tem que estar morto num sentido, para Deus agir através dele. Vocês vão entender mais aqui, ó. Escute bem aqui, ó. Diz aqui, ó. Então não é o homem, é o homem que está morto. Ele não pode ser um híbrido e um filho
ao mesmo tempo? Ele é um filho da morte ou um filho da vida? Então, se ele é um filho da morte, entregue isto para o diabo e deixa-o matar isto. Entregue-se um minuto para Deus e deixa-o matar o diabo que está em você, destruí-lo, para te limpar. E então deixe Deus plantar a sua própria vida em você, e então não é mais você, é a vida de Deus, porque é a palavra de Deus, regada pelo Espírito Santo, produzirá a mesma coisa. Vocês notaram aqui o que diz aqui? Por isso eu até anotei aqui. Eu anotei algo aqui, eu creio que está aqui. O amor, por exemplo. O que expulsa o diabo? É o amor. Não apenas o amor filho, mas o amor ágape, que é o amor de Deus. Qualquer lar, qualquer ambiente, qualquer lugar, aonde Deus chega, se Deus chegar, por isso que nós temos que entender isso. Se o ambiente está ruim e Deus chega através do amor, o diabo fica envergonhado e vai embora. E ele, se aquele amor permanecer, o diabo nunca mais volta. Ele vai embora, ele fica com vergonha. O diabo não sai através de argumento. Ele sai através do amor. Se você ama uma pessoa, se nós amamos uns aos outros, o diabo vai embora e Deus fica. É o que nós temos que entender, que o diabo não sai da vida de uma pessoa através de argumento, ou confusão, briga, voz alta. Ele gosta disso, mas dá um abraço no irmão com amor, para você ver se o diabo não vai embora. O diabo vai embora. E é por isso que nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para aprender, vivendo e aprendendo. Porque a única coisa que faz o diabo ficar com vergonha é o amor. Aí ele fica com vergonha até de voltar. Ele fica com vergonha de voltar porque ele sabe que o amor vai expulsar ele de novo. Mas se a coisa mudar, aí ele entra. E se entrar todo dia, a vida da pessoa vai ficando pior, como está escrito na mesma parábola lá na frente. Lá, São Mateus 12. Quer dizer, quando o demônio sai de uma pessoa, ele anda para lugares áridos, procurando repouso e não encontra. Quer dizer, a casa está limpa, mas ele então, já que buscou e não encontrou repouso, ele volta para ver se a casa está ainda limpa. E se a casa estiver limpa, ele traz mais 7 com ele. E o estado da pessoa fica pior. Está vendo? Mas se a casa estiver ocupada pelo dono original, ele jamais, aí ele vai ficar com vergonha, nem perto ele passa. E Deus é o dono original, porque nós somos templo de Deus. Deus não mora na casa feita por mãos, mas é aquilo que Ele construiu, é aquilo que Ele fez, é aquilo que Ele predestinou e que Ele criou. Ele criou o ser humano para Ele morar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. E a vontade de Deus na terra é morar no coração humano, para Ele reinar. Jesus, quando estava com os discípulos, ele disse: o reino de Deus está entre vós, porque Ele estava lá com eles. Mas Ele disse: mas estará em vós. E hoje eu creio que nós temos esse reino. Deus está reinando no coração, não no mundo. O mundo jaz no maligno. Não tem jeito mais para o mundo, mas eu creio que Deus está reinando no coração do eleito. Você crê assim? Amém. Nós cremos assim. Então, aqui para mim terminar,
Então ele disse aqui, aquilo. Então ele disse assim: é a mesma coisa, vê você isto? Eu simplesmente adoraria pregar sobre aquilo por poucos minutos, mas sobre aquilo por poucos minutos, mas com 30 ou 40 páginas de escritura aqui, e eu apenas cheguei em 3. Correto, manifestado, as obras manifestadas da mesma forma através, aí tem uma reticência, o mesmo através de nós, pois isto é a palavra, a mesma palavra. Agora, se você deseja realizar as obras de Cristo, fazer a mesma coisa que ele fez, aquele que crê em mim fará as minhas obras. O que é aquilo? Crê em quê? Que ele é o germe da semente original que veio. Onde está a semente? Aqui. Aí ele pega, deixa-me pegar esses lenços. Pegou uns lenços que estavam lá para ser orado por eles, né? Aí ele diz: aqui está o homem que havia de ser, bem aqui. Este é o homem que haveria de ser. O que aconteceu? Eva hibridizou isto. O que isso fez? Então o que isso fez? Levou à morte, continua morrendo. Agora desse saiu aquele, agora aqui está a palavra de Deus da mesma forma. Eu quero que os irmãos entendam aqui, ó. Aqui está a palavra colocada aqui do mesmo modo. Agora o que aconteceu? Aqui está a palavra, agora a palavra que Deus falou para multiplicar e encher a terra, ela não encontrou lugar na terra. Você viu? O que era para continuar multiplicando, não era só para Adão e Eva estar lá, todo eleito teria que vir, cada casal teria que manifestar, mas Eva hibridizou aquilo, trazendo aquilo através do seu ventre, e Deus não aceita a hibridação. Aqui, para nós terminar, então diz assim: então ela não pôde encontrar um lugar na terra. Finalmente essa palavra foi apanhada no ventre de uma mulher, de uma virgem. Você viu aqui o que aconteceu? Quer dizer, a palavra de Deus procurava filho, procurava fazer aquilo que era para ser, como hoje. Agora a palavra de Deus está procurando todos os seus filhos, e ela dessa vez vai produzir verdadeiros filhos, e esses filhos virão para viver eternamente. Mas foi procurando, 4.000 anos procurando, até que não encontrou a maneira que Deus tinha colocado. A palavra foi encontrada no ventre de uma mulher, Maria, para trazer de volta novamente a verdade. Ainda bem o que eu estou falando. Hoje a verdade original está diante de nós. Não é só título não, aqui ó, a palavra falada é a semente original, não é só isso não. A verdade de Deus está aqui. A verdade de Deus criou esquilo, para provar que a verdade de Deus criará um corpo para mim e para você. Amém. É isso que nós temos que entender. A palavra de Deus que criou esquilo está provada, que ela criará um corpo para mim e para você. Aquela foi só apenas uma manifestação para mim crer, para você crer, que a mesma palavra que criou esquilo é a mesma palavra que vai transformar o meu corpo para o rapto. Amém, amém. Deus abençoa. Deus abençoa a todos, tantos que estão aqui quantos que estão ouvindo através da internet. E Deus nos ajuda a estar unidos em um só espírito. Para aquele dia de piscar de olhos, é claro que não vai, se eu sou membro do corpo de Cristo, se nós somos, é claro que no piscar de olhos ninguém vai ficar. Nós vamos subir para a glória. Amém, amém. Vamos nos colocar em pé e vamos terminar.
Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós estamos aqui pela Tua graça. Ajuda-nós, Senhor, nesta hora. Nós estamos aqui, Pai, porque necessitamos de Ti, Pai. Ajuda os irmãos, ajuda cada família, como nós falamos, Senhor, no início. Ajuda os nossos filhos, ajuda netos. Senhor, ajuda os genros, as noras. Ajuda todos nós, Senhor. Nós queremos estar naquele rapto, Senhor. Nós queremos estar pronto para aquele momento. Assim nós pedimos misericórdia, Senhor. Não só aqui na igreja, mas tem misericórdia de nós, nas ruas, em casa, Senhor. Que o Senhor esteja conosco em todos os lugares, Pai. Olhe por nós, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Quando estiver dormindo, que o Senhor esteja presente. Se o rapto acontecer, meu Deus, a qualquer momento, que possamos sair daqui dessa terra. Meu Deus, nós te damos graça por tudo, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.